Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 2 de maio, começando aí o mês. Vamos ver o que o nosso Ibovão da Massa reserva para a gente, né? Depois desse mês de abril, que foi positivo, né? Fechou no campo positivo, o Ibov. Então, isso foi muito bom para os investidores. Respeitou ali, depois eu vou botar o gráfico. A gente vai olhar que a gente vem sempre traçando ali a questão do gráfico. Traçamos uma Fibonacci, né? Vocês viram aí nas últimas apresentações dos giros do mercado. Então vamos ver como vai se comportar agora o nosso Ibovão da Massa, beleza? Bom, antes de mais nada, vou deixar aquele recado para você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, dê aquele like aí e compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de um Morning Call com fatos e dados sem viés, beleza? E um outro recado que eu vou deixar para vocês aqui é que ontem nós tivemos uma live com o meu sócio, Rafael Costa, né? Que nós temos o kickoff do nosso escritório da XP, escritório Cashwise, onde nós temos diversos assessores ali, todo mundo com bastante bagagem para poder entregar para vocês uma assessoria com qualidade, beleza? Com muita qualidade. Vale a pena depois vocês buscarem aqui o canal do Rafael, a live ficou gravada. Tem um presentinho no final da live que está rolando aí para vocês. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal do Rafael, para vocês buscarem lá, beleza? Bom, seguindo a nossa pauta, vamos falar agora aí, começou o mês de maio, caraca, não posso ficar ainda preso no mês de abril. Bom, começou o mês de maio, vamos ver o que está acontecendo com as bolsas. Olhando para as bolsas no mundo afora, porque essa semana é uma semana muito forte, uma semana onde os investidores estarão olhando para as políticas monetárias, tanto nos Estados Unidos quanto a nossa reunião do Copom aqui, que pode trazer algumas surpresas, beleza? Nós tivemos aí as bolsas asiáticas fechando no campo bem positivo ali, exceto a Austrália, né? As bolsas australianas fecharam no campo negativo, mas por uma particularidade. Ali nós tivemos o Banco Central da Austrália aumentando, né? Até mesmo inesperadamente, aumentando as suas taxas em 25 base points, saindo de 3,60, né? 3,6% de taxa de juros, para 3,85%. Então, isso acaba trazendo as bolsas um pouco mais para baixo, né? A bolsa australiana para baixo, porque vocês sabem que a taxa de juros ela é que precifica os ativos financeiros. Então, se a taxa de juros sobe, você tem ali um desconto no valuation das empresas, porque você faz uma avaliação de fluxos de caixas futuros que essa empresa vem a gerar, e quando você usa uma taxa de desconto para trazer esse valor, esses fluxos de caixa a valor presente, você usa a taxa de juros mais um prêmio ali de risco, dependendo do setor e dependendo da empresa, para trazer esse fluxo de caixa a valor presente. Ou seja, quanto maior a taxa de juros, maior o desconto. Então, isso traz os valores para baixo, fez com que aí a Austrália fechasse aí quase com 1% de queda. Mas no restante, todo mundo fechou no campo positivo. Apesar de China, o PMI vir abaixo, né, do esperado, porque todo mundo espera aí a China voltando a crescer e crescer forte para poder impulsionar a demanda sobre as outras commodities. Ainda mais aqui o nosso Brasilzão, que depende bastante aí de um petróleo mais forte, de um minério mais forte, que o minério também vem caindo bastante. O minério chegou ali a ser cotado na casa de 714, né, caindo 0,97%. Então, isso acaba impactando muito na nossa querida Vale. Nós tivemos ali os preços, vou pegar aqui para vocês, as ADRs ali no pré-market nos Estados Unidos, a ADR da Vale caindo menos 0,7%. Então, isso pode refletir aqui no nosso mercado. Nós tivemos aí também Rio Tinto caindo 1,5%, 1,4%, BHP também caindo 1,8%, quase que aí 2%. Então, a queda do minério de ferro, isso pressiona bastante as mineradoras, porque também a China tem ali seus 40% dos fornos que foram fechados. Então, isso atrapalha bastante subir a produção e, consequentemente, o consumo da commodity, beleza? Bom, nós tivemos aí as bolsas asiáticas fechando num campo misto, mas a maioria no campo negativo, certo? Mesmo com essa questão toda da tensão
da política monetária, que também será vista ali pelo BCE, nós tivemos uma série ali de indicadores, né, de PMIs na zona do euro saindo, e todos mostrando uma contração. Então isso preocupa bastante, mesmo que o BCE venha subir aí a sua taxa de juros, nós temos as atividades econômicas da zona do euro numa contração. Então, isso é ruim, né? Lembrando que a contração é quando nós temos ali aquela leitura, né, do PMI, ele tem uma linha de corte de 50. Acima de 50 mostra uma expansão nas atividades econômicas e abaixo de 50 nós temos aí uma contração, certo? Bom, olhando para os Estados Unidos, futuros norte-americanos, nós tínhamos ali o S&P e o Nasdaq que estavam no campo positivo no início da sessão asiática, fecharam depois, quando a sessão asiática fechou, foram para o campo negativo, e agora nós temos ali Nasdaq basicamente ali no 0 a 0, 0,08% de alta, e nós temos ali o S&P com 0,12% de queda. Então, mostra ali uma indefinição, é uma semana onde vai começar a reunião do Fed, todo mundo começando a olhar para quarta-feira, para a decisão da política monetária, certo? Deixa eu só fechar isso aqui para não me atrapalhar. Bom, seguindo aí a nossa pauta, nós tivemos também o PMI dos Estados Unidos, né, que saiu ontem, subindo aí para 46, né, na pontuação. Em março era 47,1. Ali foi só mesmo uma revisão, mas mostra ainda uma contração, então isso também preocupa. Agora, olhando para a crise financeira, então teve um alívio, pode ser que os bancos venham a sentir isso, né? Porque nós tivemos aí o JP Morgan vencendo o leilão para a compra dos ativos aí do First Republic Bank, né? Que foi aquele banco que teve aí o seu problema junto com o Silicon Valley Bank, lá no início com aquela crise financeira que estava startando lá nos Estados Unidos. O bicho pode não estar morto, porém está mais calmo. Então os investidores ficam mais brandos e reacende uma outra questão, que é a política monetária, que volta à tona, que essa semana o que vai ditar é isso, beleza? Um ponto que ontem também teve foi a Janet Yellen mencionando, né, que os Estados Unidos podem ficar sem medidas para pagar as suas obrigações da dívida até 1º de junho. Então, pode ser aí que tenha um default, vamos botar dessa maneira, no Tesouro Norte-Americano, que é um dos títulos mais importantes, né, que mais pesam no mundo, mais seguros do mundo. Pode estar entrando aí num problema seríssimo, certo? Então, ou tem que reaver o aumento do teto de gasto nos Estados Unidos, ou possivelmente terão problema para pagar alguns títulos, e nesse aí foi o vencimento de 1º de junho. Então, todo mundo olhando tanto a política monetária quanto a questão do pagamento da taxa de juros dos títulos norte-americanos, beleza? Bom, seguindo para o nosso Ibovão da Massa, eu vou já começar aqui, deixei separado os balanços, né, dessa semana. Essa semana nós temos uma temporada de balanços, tem a temporada de balanço lá nos Estados Unidos, mas vamos olhar aqui para o Brasil. Nós temos aí, na terça-feira, Transmissão Paulista, né, que vai divulgar seus balanços. Na quarta-feira a gente já tem aí CSN Mineração, Klabin, CSA, Taesa, queridinha Taesa aí da galera, todo mundo vai ficar de olho, então é interessante. E nós temos também a PetroRio, PetroRio é a queridinha também da galera. Na quinta-feira nós temos um pouco mais pesado, nós temos Ambev soltando seu balanço, Bradescão da Massa, Eletrobras, que deu um burburinho, que deu uma volatilidade na carteira de alguns clientes, a nossa querida Engie também soltando seu balanço, Açaí, Braskem, Banco Pan, não, mas vamos botar aí a Via Varejo soltando aí o seu balanço até na quinta-feira, beleza? Bom, já que nós estamos falando de balanço, depois eu boto já vou fechar aqui para vocês. Bom, agora nós estamos aí com o nosso Ibovão da Massa. Vou continuar falando sobre a agenda dessa semana. Deixa eu só deixar aqui configurado. Vamos botar aí na terça-feira. Nós temos hoje, né, o PMI industrial
aqui do Brasil, né? A previsão aí é de 45, o anterior foi 47. Lembrando que nós tivemos o IBC-BR, que é o indicador de atividade econômica brasileiro, que veio bem positivo e acabou impulsionando o nosso Ibovão da Massa, que fechou no campo positivo ali, subindo 1,4%, né, naquela sexta-feira, aonde tudo corria para continuar uma realização, buscar ali próximos 100 mil pontos, mas subiu e subiu forte, né, fechando aí nos 104 mil pontos. Então, respeitando ali aquele 50% ali, aquela faixa dos 50% da Fibonacci, depois a gente vai mostrar ali, isso tudo impulsionado pelo IBC-BR e a outros dados ali em relação a dados econômicos e de inflação aqui no Brasilzão, beleza? Bom, nós temos hoje também encomenda à indústria, né, nos Estados Unidos, e oferta de empregos, né, o famoso JOLTS. Então, isso são indicadores que podem trazer indicativos, né, direcionamento para uma política monetária. E às 15 horas nós temos aí a balança comercial do Brasil, né, que pode vir a fazer algum tipo de variação aí na cotação da Bolsa. E nós temos aqui o boletim foco do Banco Central do Brasil. Isso aqui pode ser aqui o atraso, né, devido a ser uma segunda-feira, foi feriado, então pode trazer ali. Vamos olhar aqui como é que ficou aquela famosa grade que a gente sempre traz para vocês. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá para não atrapalhar vocês. Nós tivemos a nossa querida Vale subindo quase que 1%, né? Então, materiais básicos, petróleo e gás subindo forte, o setor financeiro também subindo muito forte. Aí tem aí BB Seguridade que fechou aí praticamente neutro, mas praticamente todo mundo aí no green, todo mundo no verdão. A galera tomou e tomou forte o nosso Ibovão da Massa, né? Então, nós tivemos aqui, ó, vamos manter a nossa FIBO, né, que nós traçamos aqui nessa pernada de alta que teve. Então, veio até essa faixa aqui dos 50%. Tinha todo o cenário na sexta-feira para vir a buscar aí os seus 101 mil pontos, né, ficar de neutro para levemente negativo, sendo que teve alguns indicadores que saíram positivos para a Bolsa Brasileira, certo? Conforme eu mencionei ali, o índice BCBR foi um dos indicadores que trouxeram aí a Bolsa para cima. Beleza? Bom, agora nós temos aqui, né, ainda nessa indecisão, nessa congestão, vamos trazer aqui no mensal, para vocês poderem ver aqui como é que ficou. Aí no mensal eu vou ter que tirar essa FIBO daqui para não atrapalhar vocês. No mensal, a gente continua dentro daquele caixotaço, né? Uma indefinição. A média móvel de curto prazo ainda abaixo, né? Mas a gente vê aqui que está basicamente horizontalizada, né? Então, mostrando aí essa indefinição. Porém, a média móvel de curto período, de 10 períodos, ainda está cruzada para baixo aqui da nossa média móvel de 20 períodos. Beleza? Tem uma série de vídeos do Descomplicando Finanças falando sobre análise técnica. Então, você que está aí me assistindo pela primeira vez, pode buscar aí que está bem interessante, certo? Vamos ver como é que vai se comportar nesse mês de abril, nesse mês de maio, né? Porque a gente está na base do caixote, os ativos estão bem baratos, né? Bem depreciados, então ainda pode vir a buscar a gente vir, né? A tendência é vir para a ponta de cima do caixote. Então vamos avaliar como vai ser o tom da ata do Copom, né, da decisão da política monetária. A previsão é de manutenção da taxa de juros, né, em 13,75, porém o tom pode mudar, porque nós tivemos aí a questão do arcabouço fiscal, que foi muito debatido. Campos Neto elogiou a questão do arcabouço fiscal, mostrando que está indo numa direção boa, porém isso não faz com que mude a decisão, não impacte muito na decisão da redução da taxa Selic. Ontem o Lula, né, ainda não desceu do palanque, parece que ainda está em campanha, mencionou ali a questão da subida do salário mínimo, deu a isenção para a galera que ganha até 2.640 do imposto de renda, né, ali, de uma renda até 2.640, vai ter isenção no imposto de renda. O salário mínimo subiu para 1.320, então isso aí foi positivo para a galera de baixa renda e tal.
só que aí isso também acaba impactando no gasto, né, do governo ali. Nós tivemos aí o dólar, né, um outro dado positivo, o dólar fechando abaixo dos 5 reais ali, dos 5 dólares, ó, fechando abaixo aí dos 5 reais, isso na cotação da Petax, fechando abaixo dos 5 reais, então também foi positivo. Nossa doleta aí fazendo aí topos e fundos descendentes, então tudo buscando, fazendo com que a doleta continue a busca aí para fechar ali nos 4,90, na faixa dos 4,90, então isso está bem positivo. E nós tivemos também a questão voltando para o arcabouço, né? Tivemos também, voltando aí para a questão do arcabouço, para a gente poder fechar a questão do arcabouço, o que acontece? A preocupação do governo, do Banco Central, é que o arcabouço fiscal ele acaba fazendo uma política muito grande de arrecadação de impostos. Isso pode virar preço e pode impactar também na questão da inflação. Então, mesmo que tenha a manutenção da taxa de juros nessa decisão do Copom, vamos avaliar como vai ser o tom da ata. Todo mundo, todos os analistas, todos os gestores de fundos, todos os players de mercado estarão olhando, né? Estarão atentos à fala do Campos Neto depois da decisão e como vai vir o tom, né? Tanto na divulgação, né? E as perguntas e respostas, também como vai ser a ata, né? O que impactou ali para o Campos Neto manter e até mesmo a gente entender se na próxima reunião pode vir a ter algum tipo de corte, beleza? Bom, então fiquem atentos. A galera do Day Trade, a galera do Giro, fiquem mais tranquilos, porque assim, o cenário hoje, né, os dados econômicos de hoje são fracos, né, o que pode vir a fazer aí uma movimentação para vocês que operam dólar, operam índice, pode ser o JOLTS, né, mas a galera vai ficar atento realmente na decisão, na reunião, tanto do Fed quanto do Copom, sendo que o Copom sai depois que o mercado está fechado, beleza? A galera do longo prazo, olhem que tem bastante oportunidade, lembre-se que vocês estão sendo sócios de empresa, vocês não estão comprando simplesmente um ticker, piscando na tela, vocês estão virando sócios de empresa, então busquem empresas nesse período, empresas sólidas, que tenham constante crescimento de receita, de lucro e geração de caixa. Beleza? Então, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais um Giro de Mercado. Valeu!